Olá, bom dia. Muito bom dia. Hoje é dia 11 de outubro, o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2023. E nós estamos aqui viajando pelo tempo, nessa trilha tão reveladora que é a Aletheia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao dia 11 de Aletheia. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Que alegria poder contar com a sua companhia nesse nosso momento tão especial. Bem-vindos, muito bem-vindos. Olá. Vamos chegando. Oi, Cris, tudo bom? Bom dia, bem-vinda. Que bom, que bom que você veio, que bom poder contar com a sua companhia nesse nosso momento tão especial, nessa trilha tão reveladora que é a Aletheia. Opa, tem aqui uma voz, né? Pronto, resolvido. Tudo bom? Oi, gente, bom dia. Oi, Michele. Bom dia, Michele. Bem-vinda. Um abraço. Hoje separei aqui o dia 11 mesmo, né? Nós vamos conversar sobre o dia 11, sobre a meditação de hoje. Se der para a gente comentar alguma coisa dos dias de ontem, né? E de anteontem a gente fala um pouquinho. Alguma coisa do que já passou, mas a gente vai focar mesmo aqui na meditação de hoje, que é bem especial. Olá a todos, então, sejam bem-vindos. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar? Sem demora, né? Vamos fazer aqui a leitura da nossa meditação de hoje, aqui, né, em Aletheia, a jornada da resposta que nós damos em obediência ao chamado de Deus para vivermos na verdade, para andarmos na verdade. Essa trilha tão reveladora, né? Como é bom andarmos na verdade, como é bom vivermos a verdade, não é mesmo? Que bom que nós não estamos mais perdidos, que bom que nós não estamos mais sem rumo, que bom que nós não estamos mais nas trevas. Aleluia. Irmãos, como é bom viver a verdade, como é bom andar na verdade, não é mesmo? Assim a gente tem sido tão abençoado, né? Dia a dia, cada um dos cada uma dessas reflexões que tem nos ajudado tanto no caminho, né? Essa nossa trilha aí, junto com Asaf primeiro, né? O salmista do Salmo 73, a gente começou com ele, e depois com o profeta Abacuque, não é mesmo? O apóstolo Paulo, o nosso Senhor Jesus, a gente nessa trilha gloriosa para termos, não apenas termos consciência da verdade, mas termos contato com ela. E não só termos contato com ela, mas vivermos nela, não é mesmo? Mergulharmos nela, vivermos nela. Isso é bom demais. Ontem, no dia 10, dia 10, na meditação de ontem, nós tivemos aqui esse desafio a partir de 2 Timóteo 4, versos 3 e 5, resposta
a resposta que nós temos que dar, né, em meio ao grande desafio de vivermos rodeados pela grande mentira do diabo, a grande estratégia do diabo para destruir a criação de Deus, que é a maior de todas as mentiras, ele que é o pai da mentira, mas a grande mentira, que é a relativização, o relativismo, essa coisa, né, que nos cerca por todos os lados, essa ideologia maligna que, que tenta entrar o tempo todo no nosso coração. Não é mesmo, gente? Então, o objetivo, a nossa missão como igreja é conhecermos a verdade, vivermos na verdade, mas também pregarmos a verdade, proclamarmos a verdade, que a palavra da verdade esteja continuamente nas nossas bocas, né, a partir do nosso coração, o tempo todo, ela sendo proclamada. O apóstolo Paulo falando para Timóteo pregar a palavra sempre. Nesses dias difíceis, irmãos, nós precisamos proclamar a verdade, a palavra da verdade. Esteja sempre preparado, né, disse o apóstolo Paulo, sempre, quer a ocasião seja favorável ou não. Sempre, sempre preparado para corrigir, para encorajar, para ensinar por meio da palavra da verdade. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Eles vão rejeitar a verdade e correrão atrás de mitos. Ontem a gente viu aqui que nós temos esse grande desafio de pregar a verdade, porque vivemos dias em que as pessoas vão, na linguagem, né, na tradução, vão ter coceira no ouvido e elas vão fugir de toda palavra que venha para confrontar, né? Pessoas que estão habituadas a ouvir só aquilo que lhes agrada, só aquela mensagem que massageia o ego. E nós temos vivido no meio disso tudo. Esse é o grande perigo, né? Então a palavra precisa ser pregada. Prega a palavra o tempo todo. Prega contra você mesmo, né? Confronte-se por meio da palavra, porque vem dias, e parece que eles já estão aqui, em que as pessoas não vão dar ouvidos à palavra. Então vamos lá, né, gente? Agora sim, né? Vamos para o dia de hoje, aqui no dia 11. Queria compartilhar com vocês a meditação de hoje, que é muito especial. Ela parte aqui de um trecho do J.I. Packer, né? O grande J.I. Packer, saudoso, já foi promovido, está lá com o Senhor. Esse nosso irmão tão querido, né? Esse professor, esse mestre da palavra. Então, aqui no dia 11 do nosso livrinho aqui, Aletheia. Começando, então, partindo da meditação do livro O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. Olha só o que ele diz, gente. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Contudo, ao mesmo tempo em que o assunto humilha a mente, ele também a desenvolve. Aquele que frequentemente pensa em Deus terá a mente mais abrangente do que o homem que simplesmente se arrasta por este estreito globo. O mais excelente estudo para desenvolver a alma é a ciência de Cristo, e ele crucificado, e o conhecimento da divindade da gloriosa Trindade. Nada aumentará mais o intelecto, nada enaltecerá mais toda a alma do homem, quanto uma investigação devota, diligente e continuada do grande assunto da divindade. Aleluia. Olha só que desafio, irmãos.
Aleluia. Pronto, então, para a sua tarefa de hoje? Hoje, o Paulo Marcos? Paulo Marcos, olá, meu amigo, tudo bom? Paulo Marcos sempre vai ser meu líder de adolescentes. Nosso irmão, né? A gente cresceu junto e glória a Deus pela obra de Deus nas nossas vidas. E o Senhor tem sido tão bom, né? Um abraço, viu, Paulo Marcos? Saudade. Que bom poder contar com a sua companhia aqui hoje. Abraço em todo mundo, toda a família. Rose, minha mãe, meu pai, meus pais aqui, coisa boa. Gente, você que está aqui novo, né, pela primeira vez, não sei, talvez você esteja aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Né, se você ainda não é assinante, queria lembrar você que você pode entrar lá no site, ou talvez não lembrar, né, mas falar com você. Que você pode entrar lá no site assim que terminar a live, o quanto antes, né, assim que possível. Rutilene. Oi, Ruth, tudo bom? Seja bem-vinda. Prazer poder contar com a sua companhia aqui também. Mas olha lá no site, né? Faz a assinatura para participar das duas últimas jornadas. A jornada de novembro é uma trilha, é uma jornada pelo caminho da recompensa do esforço, sabe? A gente vai falar sobre recompensa, a gente vai falar sobre a coroa, sobre premiação. Vai ser uma jornada muito inspiradora. Né? E a última jornada, da de dezembro, plenitude. A gente vai fechar o ano, fechar a nossa temporada em 2023 com a trilha da plenitude. Então, não fica de fora, né? Entra lá, faz a sua assinatura, né? E você já vai receber também a trilha, essa aletheia digital, né, para você fazer, tá bom? Então entra lá e faz isso no nosso site. Vamos então para a meditação de hoje? Na verdade, o desafio de hoje, gente. Pronto? Você está pronto? Você está pronta para humilhar sua mente? Você quer viver uma experiência inesquecível? Aquela experiência que vai marcar sua vida para sempre? Essa experiência de humilhar a mente, né? Humilhar a mente e humilhar os seus sentidos. Né? Hoje, então, é dia de exercitar a sua mente. Hoje é dia de humilhá-la com pensamentos acerca de Deus. Hoje é dia de humilhar a sua mente, então exercite-a pensando em Deus. Ocupe os seus pensamentos com a palavra da verdade. Envolva-se com o grande assunto da divindade. Deseje saber. Investigue com devoção diligente a ciência de Cristo. Expanda-se. Desenvolva-se. Aleluia, né? Então, com base na reflexão do J. I. Packer, irmãos, hoje é dia de humilhar sua mente. Hoje é dia de exercitá-la. Né? Como é que a gente exercita a mente? Humilhando-a, né? Colocando-a para investigar, né? Colocando a mente para que ela se ocupe com esses pensamentos acerca da grandeza de Deus. Né? Diante da imensidão do pensamento sobre Deus, os nossos pensamentos, então, acerca de Deus, diante dessa imensidão, nós somos desafiados, né? A nossa mente é desafiada. É claro que ela vai precisar lidar com o contraste, né? Com a grandeza de Deus, a imensidão da glória de Deus. Diante dessa imensidão, ela se vê tão pequena, tão desajeitada, não é? Tão incapaz. Ela se vê ali tão inadequada para se ocupar com esses gloriosos pensamentos acerca
da divindade, né? O grande assunto da divindade, como o J.I. Packer fala. Hoje é dia, então, irmãos, de você se esforçar, né? Como o C.S. Lewis ensina, essas tarefas que, à primeira vista, são, são vistas como impossíveis, né? Essas missões impossíveis, elas precisam ser encaradas como aquelas missões obrigatórias. Não importa. Se você tem uma tarefa e você precisa fazê-la, você vai se esforçar para fazer da melhor forma possível, não é mesmo? Então, diante de um grande desafio, e às vezes um desafio até mesmo impossível de ser superado, a gente se envolve e dá o melhor de si. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, né? A gente vai, aliás, a gente vai até além dele, além dos nossos melhores esforços, a gente se esforça bastante mesmo. Então, um grande ponto hoje aqui do dia, né, despertar a nossa consciência, faz isso agora. Se você ainda não fez, faz igual o salmista, né? Desperta a sua consciência, convida a sua alma para despertar nesse mundo de Deus, né? Conversa com a sua alma agora, pede para ela despertar diante da grandeza de Deus, da imensidão, da grandeza do conhecimento de Deus. Pede para ela agora, sentar aí do seu lado, fala para ela parar de se ocupar com coisas pequenas, com coisas limitadas, fala para ela parar de se ocupar com essa realidade aparente das coisas materiais, das coisas deste mundo. Fala para ela parar de se ocupar com esses pensamentos, com essas preocupações, né, que tem a ver com as questões desse mundo. E fala para ela se envolver agora com a grandeza de Deus. Vamos fazer isso? Né? Envolva-se com o grande assunto da beleza de Deus, da grandeza de Deus, da imensidão, da bondade, dos afluentes da bondade de Deus. Investigue com devoção diligente a ciência de Cristo, como o J.I. Packer orienta, e prepare-se para a grande expansão da mente, né? Prepare-se para o grande salto. Eu ia falar de evolução, né? Mas a gente entende que não é uma evolução, é algo para muito além disso, né? Tem a ver com a nova criação, tem a ver com sermos nova criação, né? Tem a ver com você receber a mente de Cristo, sabe? Tem a ver com você se revestir da incorruptibilidade mesmo. Tem a ver com você ser assumido pela vida divina. É isso, né? Da sua mente ser assumida pela mente de Cristo, pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Humilhe a sua mente diante da grandeza de Deus e prepare-se para vê-la crescer, para vê-la expandir-se. Não tem, como o J. Packer falou, não tem assunto, irmãos, mais desafiador do que essa reflexão acerca de quem Deus é, acerca das coisas de Deus, acerca desse mundo de Deus. Então, irmãos, isso é real. Eu queria convidar você a pensar sobre isso. O que é a realidade para você? Não é essa pergunta que a gente tem respondido desde o primeiro dia? Como é que você enxerga a realidade? Como é que você tem ocupado os seus pensamentos? O que tem ocupado os seus pensamentos? Que realidade é essa que te envolve? Convidar você para ser despertado pelo Espírito Santo de Deus agora, para entrar em contato com a realidade mais ampla, a realidade eterna, essa realidade que procede do trono, do mais alto e elevado trono. A visão que o profeta Isaías teve da terra inteira cheia da glória de Deus, terra toda cheia da glória de Deus.
né? A visão do profeta Abacuque também, né? O conhecimento de Deus enchendo toda a terra cheia do conhecimento da verdade acerca da divindade, conhecimento de Deus enchendo toda a terra como as águas cobrem o mar. É isso, meus irmãos, essa é a realidade. E o Senhor Deus, por meio do poder do Espírito Santo, estendendo o convite do Evangelho, é o convite que te chama agora, convoca você para despertar para a grandeza de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo de Deus. O mundo onde Deus é grande. Ele é muito grande. É o mundo onde Deus é grande. Tudo gira em torno dele. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. O mundo de Deus, nesse mundo de Deus, nós estamos completa e totalmente dependentes dele. Nós não precisamos controlar nada. A gente não precisa de essa falsa sensação de controle. Nós confiamos. É o mundo da confiança plena em Deus. É o mundo da paz. A paz daqueles que somente desfrutam essa paz, aqueles que realmente confiam na grandeza de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. Seja bem-vindo ao mundo de Deus. Vamos refletir, irmãos. Pede para o Espírito Santo abrir os seus olhos para que você veja, né? Aquela visão. Lembra? O profeta Eliseu falou, pediu para abrir os olhos, né? É isso. A palavra de Deus vem para você. Maior é o que está em você. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Convite de Deus, né? No meio de um mundo tão caótico, no meio de uma realidade tão caótica, convite à transcendência, meus irmãos. Vamos humilhar a mente com pensamentos acerca da ciência de Cristo, não é mesmo? Amém? Deixa eu perguntar para você, né? Você gostaria que as suas preocupações e os seus temores fossem dissipados, sabe, de uma hora para outra? O que te põe medo? Você tem medo de quê, meu irmão, minha irmã? O que tem tirado o seu sono? O que te incomoda? O que te preocupa? Que problema é esse que tem tirado a sua paz? Que problema é esse que tem afastado seus olhos do alto? Esse problema que tem atingido, afligido a sua alma? Né? Que problema é esse que tem feito você chorar, né? Lamentar-se? Você gostaria de vê-los dissipados, né? Todos esses problemas? Então, meu irmão, então, minha irmã, mergulhe no mais profundo mar da divindade. Permita que o Espírito conduza os seus pensamentos pela estrada que leva ao conhecimento do Senhor. Nessa estrada, permita que a sua mente seja humilhada, para então ser expandida. Primeiro, ela precisa ser humilhada, irmãos. A mente, para expandir, precisa ser humilhada, né? O caminho para cima é ir para baixo. O caminho da glória, meus irmãos, é a humildade. O caminho da glória é a humilhação. O caminho da ruína é a soberba. É a soberba. Humilhe a sua mente, né? Coloque os seus pensamentos nessa trilha do pensamento acerca de quem Deus é. Mergulhe no mais profundo mar da verdade bíblica. Tudo bem, né? Você fala, é grande demais e a minha mente é pequena demais, mas é isso, meus irmãos. Você precisa dar esse salto.
Você precisa dar esse passo e perceber o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com a sua mente. Essa mente tão pequenininha, tão limitada, tão imperfeita. É só percebê-la expandindo-se, né? Ela vai se expandindo. Incrível como Deus criou você com essa capacidade imensa de percebê-la dentro de si, né? Esse vazio imenso, infinito. Um coração que, ao perceber-se vazio, ele se percebe tão vazio, né? Uma alma assim tão vazia, um vazio infinito, tão infinito. Perfeitamente desenhado para receber as fortes torrentes dos abismos celestiais da glória de Deus. Os vagalhões, né? Como o salmista diz, vindo, abismo chamando abismo. Aleluia. Não é? Como é bom, irmãos. Tá só, mas a minha mente é tão pequena, então. Mergulha na no oceano da imensidão do conhecimento de Deus. Perceba se expandindo, né, para receber o conhecimento de Deus. Deixe o conhecimento de Deus invadir a sua mente e perceba a explosão, né? É isso, irmãos. Hoje é dia de expandir a sua mente por meio da humilhação. Coloque a sua mente diante do vasto e infinito conhecimento de Deus. Senhor, obrigado, Deus. Permita que o Espírito Santo conduza os seus pensamentos. Né? Não faz isso sozinho. Né? Jesus falou que o Espírito de Deus ele vinha para conduzir você à verdade, aletheia. Toda a verdade, aletheia. Não mais aquilo que é aparentemente verdadeiro. Não mais às sombras. Não mais aos ecos. Não, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem para conduzir você para a verdade absoluta, as verdades eternas, a verdade que não passa, não é aparente, nunca muda, a verdade na qual a gente pode confiar a vida, a verdade que jamais vai passar. O mundo todo vai passar, mas essa verdade jamais passará. Deixa o Espírito Santo, né, conduzir a sua mente. Deixa o Espírito Santo conduzir você por esses pensamentos acerca de quem Deus é. Acerca do conhecimento de Deus. Toda a terra cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enquanto isso, os arrogantes são humilhados. Enquanto isso, os arrogantes vão se apequenando. Enquanto isso, os arrogantes vão se tornando como animais. Por outro lado, aqueles que amam a Deus, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo à vida de Deus, vão experimentando a verdadeira expansão da mente. Nessa estrada, então permita que a sua mente seja humilhada e também expandida. Contemple a Cristo. Permita que a glória dele console a sua razão. Ao refletir sobre o Pai, perceba as suas tristezas se afastando.
sob a influência do Espírito Santo. É uma experiência trinitária, meus irmãos. Reflita sobre quem Deus é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir os seus pensamentos. A presença do Pai, aí perceba a graciosa presença do Pai amoroso, do Pai que ama, o Pai que ama tanto, o Pai que ama tanto, que enviou o Filho, o único Filho. Deixe os seus pensamentos conduzirem a sua alma para a presença do teu Pai, do Abba, do Abba. Na medida que você se aproxima do Abba, perceba que as suas tristezas, as suas preocupações, elas perdem força, elas são dissipadas. Toda a neblina, de confusão vai sendo dissipada. Deixe o Espírito Santo conduzir você à presença do Pai. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir os seus pensamentos para que você contemple a glória de Cristo. Deixe o Espírito Santo mostrar para você quem Jesus é. Deixe o Espírito Santo mostrar para você quem Jesus é. Deixe ele ocupar os seus pensamentos com a glória de Cristo. Não tem a ver com esforço humano apenas. Não tem a ver com tentar entender quem Jesus é por si, mas é deixar o Espírito Santo expandir a sua mente para que a glória de Cristo caiba dentro da sua cabeça. É perceber que a sua cabeça se expande para infinitamente além daquilo que naturalmente ela é capaz, para muito além da natureza. É algo sobrenatural mesmo, é algo sobre a nossa experiência natural. E aí perceba a expansão, a grandeza de Cristo expandindo a sua mente, fazendo com que você compreenda todas as coisas, ligando a luz mesmo. Por meio de Cristo, você começa a discernir e compreender tudo. Humilhe a sua mente. Amém, irmãos? Deixe o Espírito Santo tomar você pela mão para viver essa experiência gloriosa. Ocupe os seus pensamentos com a beleza de Cristo, com a grandeza de Cristo. Ocupe os seus pensamentos com a glória da obra de Cristo, a obra salvífica, seus atos poderosos, como os salmistas faziam. E eles percebiam a grandeza de Deus. O mundo todo cheio da glória de Deus, os montes, as árvores, os ventos, os animais, as pessoas, o relevo, tudo, Deus presente em tudo, a grandeza de Deus, Deus ocupando todo o espaço. Convite de hoje, meus irmãos, o convite da humilhação é o convite da exaltação, do esforço mental, É isso. Sejam bem-vindos à grande expansão da mente, A jornada da expansão da mente, por meio do conhecimento de Cristo. Jesus é grande. Essa é a mensagem do Evangelho. O amor gracioso de Deus. É por isso que tem a ver com o que Ele fez, com quem Ele é e o que Ele fez. E não tem mais a ver com quem nós éramos antes de Cristo, com quem nós éramos como filhos de Adão, com o que nós fazíamos quando nós éramos filhos de Adão, mas agora nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, irmãos por adoção, filhos por adoção. Tem a ver com a obra de Cristo, com quem Jesus é e com quem Ele fez. Convide a sua mente para admirar a beleza de Cristo, para contemplar a beleza de Cristo. Nenhum assunto
Nada é tão digno, nenhum assunto é tão digno da sua mente como a grandeza de Cristo. Ela foi desenhada para isso. Aleluia, irmãos. Né? Olha só o que Charles Spurgeon falou. Sinta o bálsamo cobrindo cada ferida em sua alma. Não há nada que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e de dor, trazer paz para os ventos da provação, como uma meditação piedosa sobre a divindade. Não há nada que possa calar a dor, que possa dissipar a neblina da feiura, né, que nos cerca, faz a gente enxergar tudo feio, tudo sem cor, tudo triste. Nada faz tão bem aos nossos olhos como a contemplação da beleza da divindade. Né? Essas palavras aqui do Spurgeon. Sinta o bálsamo cobrindo cada ferida em sua alma, toda dor, todo trauma. Sinta o bálsamo cobrindo cada ferida em sua alma. Não há nada que possa confortar a alma, acalmar as ondas de tristeza e de dor, trazer paz, a verdadeira paz, em meio aos ventos de provação, como uma boa meditação sobre a divindade, como uma piedosa meditação sobre Deus, sobre a vida de Deus, sobre a obra de Deus. O filósofo francês Luc Ferry, ele disse que o prólogo de João, gente, mudou a história do pensamento. Sabia disso? Tem um texto que mudou a história do pensamento para sempre. Depois que esse texto foi escrito, o homem nunca mais pensou como antes. A história do pensamento é dividida entre antes e depois desse texto. Esses versículos, esses versos que estão no capítulo 1 do Evangelho de João, mudou a história do pensamento. Segundo o filósofo francês Luc Ferry. É isso, meus irmãos. Os gregos entendiam que existe uma ordem racional e moral chamada Logos. É uma ordem que rege toda a realidade. O Logos. O Logos que criou e rege toda a realidade. E quando João, o autor do Evangelho, tomando emprestado o termo filosófico e trazendo-o para dentro do contexto da narrativa da criação bíblica, da narrativa bíblica da criação, quando João afirma surpreendentemente, no princípio era o Logos. No princípio era o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o Logos. Tomando emprestada a narrativa da criação, meus irmãos, trazendo para dentro, né? Se há sim um princípio que rege a verdade, se há sim um princípio que estabelece a realidade, se há sim um princípio e uma ordem que estabelece os movimentos da realidade, esse princípio que existe, ele tem a ver com aquele que criou todas as coisas, né? Na verdade, o Logos estava no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus no princípio, e o Logos era Deus. O Deus, o Deus, o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Quando João juntou, né, essas palavras aí, essas frases, né,
pela influência do Espírito Santo de Deus, o, o homem viveu uma grande revolução, né, na forma de pensar. É isso que o Lucifer está dizendo aqui. Então, quando ele disse isso, que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né, ele continua dizendo, o Evangelho de João, o prólogo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Logos, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, no Logos, e a vida era a luz dos homens. E ele vai dizer também, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a do único Filho, o único Filho de Deus, né? Aquele único que tem a natureza de Deus, o único que tem eternamente gerado, né? Deus de Deus, eternamente, luz de luz, eternamente gerado. Aleluia, meus irmãos. Depois que João escreveu essas palavras, irmãos, nada mais foi como era antes. Né? De acordo com Tim Keller, lá naquele lindo livro, né, Encontros com Jesus, essa declaração caiu como um raio no mundo dos filósofos da antiguidade. Como os filósofos gregos, João afirma haver um telos, né? um princípio que orienta a realidade. Então, como os filósofos gregos, João afirma, há um telos, o logos, e um propósito em nossa vida, na história, no mundo, algo para o que fomos feitos e que devemos reconhecer e honrar. Né? João proclama que o mundo não é simplesmente o produto de forças cegas, aleatórias. Em vez disso, a Bíblia insiste ainda em que o sentido último da vida não é um princípio ou algum tipo de estrutura racional, nada abstrato, né? Mas uma pessoa é um ser humano. Ele se fez carne, ele se tornou um ser humano, é um ser humano individual que caminhou sobre a terra. Gente, tal afirmação soou, como o Ferry disse, soou aos filósofos como uma insanidade, mas levou a uma revolução. Se o cristianismo era verdadeiro, a vida bem vivida não se encontrava fundamentalmente na contemplação filosófica e nas buscas intelectuais, o que deixaria de fora a maior parte das pessoas do mundo. Mas ela estava, sim, em uma pessoa passível de ser conhecida, em um relacionamento que está acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer formação. Aleluia, irmãos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No entanto, todos quantos o receberam foram feitos, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Grande revolução, né? O grande salto aconteceu. Aquilo que Platão ficava lá imaginando, sabe? Como se fosse possível ao homem por si só sair da caverna, parar de ficar entendendo a realidade por meio das suas projeções, das sombras. E ele achava que, pelo esforço filosófico, pelo desenvolvimento intelectual, o homem seria capaz de um dia sair das profundezas para enxergar a luz da verdade, a aletheia. Mas o homem nunca foi capaz, nunca saiu. Né? A luz, essa luz, que é a vida dos homens, ela veio até nós. Foi o contrário. Ele se tornou um de nós. Então, aquele que é o propósito, aquele que é
o princípio, aquele que é o fim para o qual existimos. Ele se tornou um de nós. E ele veio até nós. Queridos irmãos, sejam bem-vindos, né, à grandeza de Deus por meio da face do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, aquilo que estava inacessível, nem mesmo os melhores de nós seriam capazes de chegar no conhecimento da verdade. Agora está acessível por meio de uma pessoa, né? Uma pessoa que está acessível. Ele falou assim: não impeçam as criancinhas, deixem as criancinhas virem a mim, né? Ninguém pode ser impedido de vir a mim. Eu estou aqui de braços abertos, na imagem do nosso Senhor, para receber a todos. Todos. Todos os dias estou convosco. Né? Todo aquele que clamar. Todo aquele que clamar. Todo aquele que buscar, todo aquele que bater, vai encontrar. Queridos irmãos, hoje é dia de viver essa experiência transcendental. Essa sim é verdadeiramente transcendental. Essa sim faz com que você viva a verdadeira expansão da mente, dos seus próprios sentidos, sabe, irmãos? Que é essa experiência ampla, né, de conhecimento por meio do amor de Deus. Aleluia, meus irmãos. Aí a gente termina com essa tarefa. Hoje é dia de dar mais um passo diante da imensidão. Cruze a linha e aceite o convite à transcendência. Hoje é dia de humilhar a sua mente para então vê-la expandir-se infinitamente. Humilhe a sua razão. Erga os olhos diante dos vastos campos da imensidão do conhecimento de Deus. Fique na ponta dos pés. Estique-se. E veja, sabe, esforce-se. Coloque-se na ponta dos pés. Suba o mais alto possível. Estique os olhos lá no horizonte. Procure pelo horizonte. Observe. Não há horizonte. Não tem horizonte. Não tem fim. Não tem fim. Hoje é dia de humilhar a sua mente diante da imensidão dos vastos campos do conhecimento de Deus. Estique-se, esforce-se, coloque os seus pensamentos, eleve os seus pensamentos o mais alto possível, fica na ponta dos pés, perceba, não tem fim, não tem fim. Conhecimento de Deus não tem fim. Humilhe a sua razão. Ela vai ficar pequena, tudo bem, ela é muito pequena, porque o conhecimento de Deus não tem fim. Humilhe a sua razão. Confronte a sua razão com esses pensamentos acerca da infinitude dos vastos campos do conhecimento de Deus. Perceba que não tem horizonte, irmãos, não tem fim. Não tem fim. O conhecimento de Deus é infinito. Aleluia. Humilhe os seus sentidos também. Então não é só a razão, humilhe os seus sentidos. Lembra, é razão e sentimentos. A gente conhece de uma forma completa, né? Tem a nossa razão e tem a nossa capacidade de sentir. Então humilhe os seus sentidos.
Lance o fio do prumo da sua cognição na imensidão do oceano do saber de Deus. Sabe o oceano? Então, lance o fio de prumo, sabe? Para você saber onde é o fundo. Então, lance, você vai perceber. Humilhe os seus sentidos. Não vai dar pé. Não tem chão. A imensidão do conhecimento de Deus, né? Lance-se, né? Mergulhe, né? Profundamente. Perceba que não tem fundo. Humilhe os seus sentidos. Não tem fundo, não, né? Claro que não tem. Humilhe os seus sentidos. E liberte-se. Liberte-se. Aleluia, meus irmãos. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertar os seus pensamentos dessa prisão chamada racionalismo, dessa prisão chamada pensamento materialista, irmãos. Hoje é dia de libertação dos pensamentos. Hoje é dia de viver a libertação dos seus sentidos. Todos os seus sentidos. Libertá-los para que eles experimentem a presença de Deus em todas as dimensões. Essa vida diante da imensidão do conhecimento de Deus. E Deus é real. Deus é real. Deus é real. Nada é mais real do que a presença de Deus. Todas as outras coisas são aparência. Tudo passa. Deus é, sempre é, para sempre é. Você sempre, para sempre, na presença daquele que é eternamente. Vamos hoje, irmãos, humilhar a mente, humilhar a nossa razão, né? E humilhar os nossos sentidos. Toda a nossa capacidade de perceber a realidade. Vamos fazer isso. Vamos nos aproximar de Deus, irmãos. É como o autor de Hebreus fala, aquele que se aproxima de Deus, se aproxima com fé, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aproxime-se de Deus agora. Pede para o Espírito Santo fazer isso. Me leva para o trono do Pai. Me leva para o trono do Pai. Na força e no poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho. Hoje é dia de apoiar a planta dos seus pés sobre a rocha da realidade. Uma vez firme, então salte. Salte, viva, mova-se. Exista nele. Nele nos movemos, nele existimos. As pessoas ficam fazendo templos para que Deus habite nesses templos. Mas o nosso Deus quer que nós compreendamos a verdade, né? Que a gente acesse a verdade de que somos nós que vivemos nele. Nós nos movemos, a nossa realidade, né? Se move, nós existimos nele. Existimos, nos movemos. Ó profundidade da riqueza, do saber e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem gostaria de ganhar asas aí? Asas. Uma mente, né? Dotada de asas. Sentidos. Coração, né?
com a natureza mudada, como Agostinho falava, pelas chamas que emanam da bondade de Deus. A gente se aproxima e a gente então é transformado. Nosso frágil coração tão obstinado, né? Tão pequenininho, tão apertado, que prendia tudo dentro dele mesmo. Agora ele está grande, porque ele é a habitação do Deus único e verdadeiro. Imagina só. Ó profundidade da riqueza do saber e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Não é? Ah, Deus. Queria convidar você, então, a fazer essa oração comigo aqui. A darmos esse passo. Na verdade, a darmos juntos esse salto. A vivermos juntos, irmãos, essa experiência. A experiência da vida. Convidar você a transcender, né? A humilhar para expandir. Né? É aquele looping, você desce para então subir. Né? Você desce para então receber o impulso do Espírito para ir até as alturas. Queria convidar você a fazer esse movimento agora. Ah, Deus, obrigado, Pai, por esse momento aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela verdade. A Tua palavra é a verdade. Agora, Senhor, nossa oração. Santifica-nos, ó Deus, na verdade. Muda a nossa natureza, Senhor, por meio da verdade. Opera em nós, ó Deus, por meio da verdade. Ó Espírito Santo de Deus, nosso clamor nesse dia, nesse momento, nesse encontro tão especial, vem sobre nós agora. O Espírito glorioso, bendito, o Espírito que pairava sobre as águas, a face do abismo, o Espírito do Senhor. Conduz-nos, ó Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito da verdade, conduz-nos agora a toda a verdade. Conduz-nos a toda a verdade, ó Espírito Santo. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, conduz-nos. Guia-nos, guia-nos. Guia-nos, ó Deus, pelas palavras sagradas, santas palavras, Escritura sagrada. Conduz-nos, ó Deus, por meio, conduz os nossos pensamentos, eleva, Senhor, os nossos pensamentos. Muda a natureza dos nossos pensamentos por meio da verdade. Conduz-nos a toda a verdade. Leva-nos, ó Deus, a mais e mais, a mais e mais. Leva-nos, ó Deus, a essa experiência. Nós queremos transcender, Senhor. Nós queremos viver essa profunda expansão, ó Deus. A verdadeira expansão, Senhor. O Senhor nos criou com esse propósito, ó Deus. Para isso o Senhor nos criou, ó Deus. Foi para isso o propósito eterno do Senhor. Sermos, ó Deus, como Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fazermos parte dessa família, Senhor. Abba, Pai, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós agora, cada um dos teus filhos e filhas aqui agora. Vem e comunica, Senhor. Vem, entre em contato, ó Deus, divino, poderoso Espírito.
Luz, luz das luzes, vem, vem, a luz que ilumina todo homem, vem acender a luz no interior de cada um dos meus irmãos, para que recebam a revelação de quem tu és na face gloriosa de Cristo Jesus, o Senhor. Vem acender a luz. Espírito Santo de Deus, vem comunicar a verdade. Vem, comunica a verdade. Vem, ó Deus, vem, Senhor. Que haja essa conexão agora profunda na alma. Vem, Deus, por meio do teu Espírito. Que haja, Senhor, essa experiência, verdadeira experiência. Que haja, Senhor, fogo. Que haja, Senhor, luz. Vem, Senhor, Espírito Santo. Vem com poder sobre a igreja. Guiá-la a toda a verdade. Vem, ó Espírito Santo. Quebra os grilhões, ó Deus. Quebra as algemas, ó Senhor. Liberta, Senhor. Liberta das cadeias, ó Senhor. Das amarras, ó Deus. Liberta, Deus, da grande mentira diabólica. Desse materialismo maligno, Senhor. Liberta-nos. Vem libertar, Pai. Liberta a nossa alma. Vem, Senhor. Guia os nossos pensamentos, Espírito Santo. Cada palavra, Senhor, faz-nos lembrar. Cada texto das Escrituras Sagradas, guia-nos, ó Deus. Guia-nos à verdade, a toda a verdade. Conduz-nos, ó Deus, que haja libertação da mente, ó Deus. Que haja libertação. Muda a natureza, Senhor. Muda a natureza dos nossos sentidos. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que vejam, os nossos ouvidos para que ouçam. Abre, Senhor. Abre a nossa capacidade de sentir o gosto, o nosso paladar, para percebermos a tua doçura, Senhor. A doçura da tua lei, da tua palavra, da verdade acerca de quem tu és. Abre, Senhor, os nossos sentidos, desperta, faz viver, ó Deus, os nossos sentidos, todos eles, para que percebamos a grandeza do Senhor, a beleza do Senhor. Mais desejável, mais doce do que o mel, Senhor. Em face, Senhor, do contraste com a amargura das coisas desse mundo, Senhor. Dos prazeres desse mundo, abre, Senhor, os nossos sentidos. Mostra, Senhor, Espírito Santo de Deus, conduz os teus filhos, as tuas filhas, a toda a verdade, a toda a verdade. Ó Espírito Santo, leva-nos, guia-nos, passo a passo, Senhor, de glória em glória, de fé em fé. Guia-nos, ó Deus, essa é a vereda do justo, essa é a vereda do justo. Como a luz da alvorada, Senhor, que se levanta, que se levanta, que se levanta, até ser dia perfeito, que afasta, que faz dissipar todas as trevas. Ó Senhor, essa é a nossa oração. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai, em meio a um contexto tão triste, Senhor, tão amargo, ó Deus, tanta tristeza, Senhor, no mundo de hoje, as notícias, Senhor, que nós temos ouvido, ó Deus, em meio à guerra, Senhor, ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Vem sobre nós, ó Deus, vem sobre nós com poder, sobre o teu povo ao redor da face da terra, sobre o teu povo, ó Deus, hoje em Israel, ó Deus, o seu povo hoje, Pai, nos países árabes, a igreja, Pai, perseguida no mundo todo. Ó Deus, revela-te para o teu povo, mostra-te, Deus, que o teu povo se encontre com a tua grandeza, Senhor, hoje. No nome de Jesus, meu Deus. Mostra, levanta-te, Senhor.
Levanta-te. Mostra a tua grandeza, Senhor. Mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Nós vamos nos colocar, Pai, na torre, na nossa torre de vigia, em cima do muro, Senhor. O lugar onde nós aguardamos o cumprimento das tuas promessas. Mas nós aguardamos, Pai, com o coração firme em Ti. Livre de todo medo, Pai, de todo medo, de toda insegurança, de toda amargura, Senhor. Ainda assim nos alegraremos em Ti, no Deus da nossa salvação. Senhor é a nossa alegria. Aleluia, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Obrigado por cada um, Deus, dos meus irmãos aqui. Obrigado por cada igreja representada aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome santo de Cristo, no poder do Teu Espírito, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor então nos abençoe. Aqui no Brasil também, né? O mundo todo está dividido. O mundo todo em guerra, né? Guerra e rumores de guerra. Vamos subir para a torre. Vamos ficar aguardando o Senhor cumprir as promessas. Ele vai mostrar que Ele é grande. Que Ele é o único e o verdadeiro Deus. Que Ele é a verdade. Amém, irmãos? Que o Senhor então te abençoe e te guarde nesse dia. Nessa trilha aí tão reveladora que é a trilha do conhecimento, da verdade. A trilha da obediência ao mandato de Deus para andarmos e seguirmos e vivermos na verdade. Um forte abraço, irmãos. Muito obrigado pela sua companhia aqui, pela sua companhia paciente, nessa longa conversa aqui sobre a verdade de Deus. Tem alguma coisa aí, senhor, para falar? Não? Então é isso, pessoal. Obrigado, mais uma vez. Lembrar você que amanhã, lembrar não, né? Eu vou falar pela primeira vez aqui. Amanhã nós vamos anunciar o livro do mês que vem. O livro que nós vamos ler juntos em novembro. E a gente já vai colocar à disposição para você comprar. Né, senhor? Isso. Então já vai estar à disposição. Pedir perdão aí pelo... A gente teve aí alguma dificuldade com o nosso site, mas as coisas estão entrando no eixo. Passamos aí umas 2 semanas aí com muita dificuldade técnica lá na mudança de plataforma. Como a gente já imaginava, mas o Senhor é bom. Então, lembrar você que você ainda pode fazer parte, se você não é assinante. Entra lá, faz a assinatura para você receber as 2 últimas caixas do ano. Vão ser muito especiais. A gente está caminhando para a plenitude, passando ali pela coroa, Stefano, pelo esforço recompensado, pela amorosa graça de Deus, Então, faz lá a assinatura para você receber as próximas caixas. A gente vai anunciar o livro, aí você já também pode comprar o livro a partir de amanhã. Né, Silvio? Tá bom. Então é isso, amigos. Amigos de caminhada, amigos de Aletheia. Que o Senhor então te abençoe. E a gente se encontra na próxima segunda-feira aqui, nesse mesmo horário. Tá bom? Um forte abraço, gente. Obrigado demais pela sua participação aqui, pelas palavras. Eu sei que a gente foi lendo aqui, Todo mundo leu e todo mundo recebeu. Obrigado
pelas suas colocações aqui. E que o Senhor seja honrado sempre, né? E vamos lá, humilhar a mente para expandi-la. Humilhar os sentidos para expandi-los, né? Tchau, tchau.